Vamos lá voltar, pessoal, na aula 5. Já tomaram um cafezinho, já pensaram aí na contagem de prazo. Tenho certeza que vai ter muita dúvida, mas vamos tocando em frente. Qualquer coisa vocês me perguntem lá pelo WhatsApp que a gente esclarece a dúvida, ok? Mas é muito simples. Então, pensar no duplo pro réu, o que mais beneficia o réu? No Código Penal, obviamente, é cumprir a pena do começo e excluir o final. Então, inclui o dia de início e exclui o final. No CPP, não. Se você incluir o de início, já perdi um dia de prazo. Então, não, pô. É o dia seguinte. Então, exclui-se o dia de início e inclui o dia final. Beleza? Muito tranquilo. Não tem como errar. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre frações não computáveis de pena. Anotem aí. Frações não computáveis da pena. Vou botar aqui, ó. Artigo 11 do CP. Ela vai excluir aqui, ó, fração de dia, fração de cruzeiro. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho, ó, legislação especial. Artigo 12 do Código Penal. Beleza? É utilizado lei em especial se as mesmas não forem contrárias. Vamos explicar isso daqui, pessoal. Vou dar aquele um minutinho para vocês copiarem aí. Aquele um minutinho básico, enquanto eu vou comer um pedaço de pêssego. Vamos nessa? Então vamos nessa. Frações não computáveis na pena. Está lá no artigo 11 do Código Penal. Fração de dia, ou seja, fui condenado a 10 anos, 5 meses e meio-dia. Esse meio-dia não existe. Ou é inteiro ou é em dúvio pro réu. Não existe fração de dia. E fui condenado a reparar o dano ou a pagar ao Estado as custas de R$ 10.523,10. Esquece a questão dos 10 centavos, ok? É R$1 ou não é nada. Centavo não. Nosso Código Penal, por ser muito antigo, ele fala em cruzeiro. Só que nossa moeda já mudou há algum tempinho, né? De cruzeiro para real. Então leia-se real. Não tem real no nosso código, mas a gente adapta, ok? Beleza. Artigo 12 do Código Penal vai falar a respeito da lei especial. Quando que ela vai ser aplicada ou não? Vou pegar como exemplo a lei de juizados especiais. No caso nosso, criminal. Lei 9.099/95. Ela vai ser aplicada? Vai. Tranquilo. Nossa lei vai... Presta atenção. Nossa lei especial vai ser aplicada. Ok? Exceto se ela
tiver disposição contrária ao Código Penal. Aí não. Ah, mas ela vai ou não vai ser aplicada? Ela vai ser aplicada, só a disposição que tiver em contrário não vai. Entenderam? Então, aplica-se a lei especial no nosso direito criminal, exceto se ela for contrária ao Código Penal, que é o Código Maior. Ok? Por exemplo, você não vai ver a lei de drogas falando em qualquer disposição que contrarie nossa legislação especial. Por exemplo, falar que, vamos lá, no contagem de prazo, falar que o dia da pena vai ser diferente, o cumprimento da pena, do que o Código Penal. Ela não pode falar isso. Se ela falar, essa aula que a gente viu no vídeo passado, se ela falar, ela não vai ser aplicada, porque segue-se nosso Código Penal. Muito tranquilo, né? Beleza. Vamos seguir então aqui as aulinhas. Lá. Agora a gente vai falar de relação de causalidade. Relação de causalidade. Isso está lá no artigo 13. Do quê? Do Código Penal. Vai falar o que lá? O resultado depende da existência do crime, vírgula, somente é imputável a quem lhe der causa. Aí aqui ele continua. Considera-se causa a ação, omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Interessantíssimo, né? Por que eu fiz questão de colocar o artigo? Assim, eu só, por exemplo, aqui, ou a omissão, mas assim, eu só tirei alguns negócios para não ficar também escrevendo em ipsilíteres. Mas, por que eu quis colocar o artigo? Para a gente destrinchar o artigo e pensando nos conceitos que eles nos dão. Relação de causalidade. Lembram no semestre passado, quando vocês entenderam o conceito aristotélico de causa e efeito? Uma causa produz um efeito, certo? É isso que o nosso Código Penal trouxe. Olha que chique, trazendo filosofia. No artigo 13 ele fala, faltou um resultado depende da existência do crime. Parou. Parou aqui. Lembram que a gente já estudou que nosso Código Penal, o crime acontece quando? Da ação ou omissão ou do resultado? Lembram dessa aula? Então, o resultado depende da existência do crime. O resultado depende da existência do crime. Pô, interessante, professor. Sabe o que eu lembrei? Do caso do goleiro Bruno.
A defesa dos advogados elencaram que não existia corpo da Elisa Samúdio porque não houve crime, ela estava desaparecida. Olha, então eles utilizaram o artigo 13. Sim, o resultado depende da existência do crime. Se há corpo, há homicídio? Desculpa. Se não há corpo, não há homicídio? Porque para que eu tenha o crime de homicídio, eu tenho que ter o resultado, uma pessoa morta. Professor, faz sentido. Só que eles não levaram em consideração que acharam o cabelo dela, acharam partes do corpo dela, acharam parte de pertence dela. Peraí. Uma pessoa consegue viver sem o fêmur? Aliás, está viva? Interessante. O cabelo, o sangue. Então, eles não acharam o corpo, mas acharam evidências do crime. Olha que complexo. Eles acharam o resultado, gente. Porque a acusação diz que o Macarrão e o Bruno efetivaram o crime de homicídio contra a Elisa e depois, para sumir com o corpo, para evitar justamente isso daqui, deram aos cachorros. Só que ainda assim teve vestígios. E com base nos vestígios de perícia técnica, agora eu pergunto, todo crime no Brasil vai ter perícia técnica ou foi um caso emblemático? A gente não tem perito, a gente não tem perícia para analisar todos os crimes. Mas olha que interessante. O crime depende do resultado. Sem resultado não há crime. Mas eu provei o resultado com elementos textuais, periciais. E ele foi condenado, ele e o Macarrão, por homicídio. Entenderam? Gravaram? Artigo 13. O resultado depende da existência do crime. Bom, professor, facinho, ó. Show. Sempre vou lembrar do crime do goleiro Bruno. Beleza. Show de bola. Bom, aí o artigo continua. Somente é imputável a quem lhe der causa. O que significa? Aquele que cometeu o crime é o que vai ser responsável. Vamos voltar no exemplo do goleiro Bruno, do Macarrão e da Elisa? A mãe e o pai do goleiro Bruno poderiam ser responsáveis? Mas eles colocaram ele no mundo. Não, gente, mas eles não cometeram nenhum crime. Peraí. Só quem pode ser responsável é aquele que lhe deu causa ao crime. Os pais não podem ser punidos, o vizinho não pode ser punido, o tio, o padrinho, o filho, o neto, o sobrinho, enfim. Só aquele que cometeu o fato típico e antijurídico é que vai poder ser responsável criminalmente, ser imputado o crime, o artigo qual cometeu, ok? É isso que está dizendo, somente é imputável, ou seja, somente vai ser punido aquele quem der a causa. Entenderam que é a relação de causalidade? Eu produzi um resultado que está tipificado no Código Penal. Então, eu serei responsável criminalmente. Eu produzi um resultado que está tipificado no Código Penal. Então, eu serei o imputado. Ok? Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Aí vocês lembram que a gente já falou isso no princípio, né? Nas primeiras aulas. O crime ocorre quando? Da ação e da omissão. Mesmo que o resultado vai ser produzido em outro local. Exceto se eu não conseguir dar vazão à ação ou omissão. Aí vocês vão lembrar das 3 teorias que nós já estudamos. Mas, considera-se causa, falando bonito, hein? Estudante de direito penal tem que falar o linguajar penal. Tô brincando, gente, pode falar simples.
Considera-se causa, ou seja, considera-se o crime efetuado, a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, considera-se crime ao agir praticando um delito. Fácil. Só que aqui é direito penal, né? O leigo pegar isso para ler não vai entender, mas a gente agora vai. Considera-se crime a ação ou omissão sem o qual o crime não teria ocorrido. Tranquilo. Ou seja, se eu não tivesse puxado a arma e atirado 10 vezes na cabeça de uma pessoa, não teria crime. Entendeu? É muito fácil, não tem como errar. Eu vou encerrar aqui essa aulinha que deu tempo e depois eu já volto na quinta aula de novo, tá, pessoal? Um abraço.